Como escolher a tua lua de mel perfeita? Depois de tantos meses de planeamento do casamento e efetivamente depois do grande dia, chega a parte tão especial da lua de mel. Muitas vezes é o noivo que toma a iniciativa de escolher a lua de mel, mas é algo tão especial que deve ser escolhido a dois, não acham? Mas como escolher o destino ideal? Hoje quero guiar-te por todas as decisões importantes para que a vossa viagem seja inesquecível. Bem-vindos a Vou Casar e Agora? Eu sou a Maria Ventura e Wedding Planner há mais de 12 anos e estou aqui para vos falar hoje sobre luas de mel. Planear um casamento pode ser intenso, cheio de detalhes e compromissos, mas a lua de mel é aquele momento que finalmente podem relaxar e aproveitar os dois. No entanto, esta viagem também precisa de ser bem pensada para evitar surpresas desagradáveis. Devem decidir juntos qual o tipo de experiência que procuram, definir um orçamento que seja realista e perceber se vão tratar tudo sozinhos ou recorrer a uma agência de viagens. Vamos falar sobre tudo isso? A primeira decisão que devem tomar é que tipo de viagem imaginam. Há casais que sonham com um destino paradisíaco, como as Maldivas, Bora Bora, as Seychelles, onde podem passar dias inteiros a relaxar em praias. Outros preferem uma lua de mel muito mais cultural e explorar cidades, Roma, Paris, Istambul, cheias de história e experiências gastronómicas únicas. E há ainda quem prefira uma aventura como um safari ou um road trip pelos Estados Unidos. E, obviamente, há quem queira fazer a união e a junção das duas coisas. Já acompanhei noivos que começaram com uma ideia e depois perceberam que, afinal, queriam outra coisa completamente diferente. Uma noiva com quem trabalhei estava obcecada pelo sonho de ir para as Maldivas, mas depois de conversar com o noivo, percebeu que ele preferia algo mais dinâmico, com mais ação. No final, acabaram por optar por um roteiro que combinava Bali com Singapura. Tiveram praia, mas também cultura e aventura. Por isso, conversem entre os dois e alinhem expectativas. Outro ponto essencial é o clima e o destino na altura da vossa viagem. Sabiam, por exemplo, que nas Maldivas há períodos de monções? Já imaginaram chegar ao destino dos vossos sonhos e apanharem uma semana inteira de chuva? Por isso, façam sempre uma pesquisa sobre a melhor altura do ano para visitar o local que escolheram. E claro que o tempo disponível também conta imenso. Se só têm, por exemplo, 4 ou 5 dias, não vale a pena escolher um destino que implica 20 horas de voos, obviamente. Nestes casos, a opção seria mais Açores, Itália, Marrocos, algo mais perto. E agora, porque sei que me vão perguntar, quais são as tendências para 2025 e 2026? Pois quanto a isso, mais do que eu vos dar aqui algumas dicas que vou dar, vou ter também um convidado especial ou uma convidada especial que vos vai falar especificamente sobre esse tema. É uma agência de viagens com quem decidi, porque ter muito confiança neles, fazer uma parceria. Mais uma vez, uma pessoa da minha confiança. Mas falando em tendências e as dicas que vos posso dar, nos próximos anos, algumas tendências têm vindo a destacar-se cada vez mais. Alguns casais estão a querer fugir dos destinos tradicionais e optar por experiências muito mais exclusivas. As viagens sustentáveis também estão a ganhar força, com estadias em eco-resorts, por exemplo, e roteiros que respeitem mais o meio ambiente. Por outro lado, os cruzeiros de luxo personalizados também têm sido uma escolha muito popular, porque permitem visitar vários destinos sem terem de fazer ou desfazer malas constantemente. Outra das tendências crescentes são as luas de mel divididas em 2 momentos. Alguns casais fazem uma viagem mais curta logo após o casamento, como um city break em Londres, Barcelona, e depois, passado alguns meses, fazem uma viagem então maior, a chamada viagem principal, com mais calma, mais tempo e mais planeada. Outro aspecto muito importante: vale a pena ou é mais aconselhável tratar tudo sozinho ou pedir ajuda a uma agência de viagem? Ambas as opções têm vantagens, obviamente. Se gostam de planear e querem personalizar cada detalhe, organizar sozinhos pode ser de facto a melhor escolha. Hoje em dia, com sites, com o Booking, Airbnb, Skyscanner, Google, enfim, há toda uma panóplia de opções
e que pode vos ajudar a montar um roteiro à medida. E daí, obviamente, vou encontrar várias opções para poder montar um roteiro à medida. Único se não, dá trabalho, exige muita pesquisa e podem ter muitas surpresas quando chegarem ao local. Já entregar tudo nas mãos de uma agência pode poupar-vos tempo e garantir que tudo está tratado de acordo com o que precisam e dentro do vosso budget. Se algo correr mal, tem apoio imediato e, em muitos casos, conseguem tarifas muito mais vantajosas. Ao contrário do que muitas vezes pensam, tratar com uma agência não é sempre ter um orçamento maior. Por vezes há surpresas, garanto-vos. Tenho noivos que, por exemplo, começaram a planear a lua de mel sozinhos, mas acabaram por ter que recorrer a uma agência, porque perceberam que não tinham tempo para comparar voos, hotéis, atividades, restaurantes, experiências românticas e muitas outras coisas mais. A minha recomendação? Se optarem por uma agência, escolham uma especializada em luas de mel. Há agências que criam experiências personalizadas para recém-casados, com detalhes que fazem parte e fazem de facto toda a diferença, como upgrades nos hotéis, jantares diferentes, surpresas no quarto. Há sempre vantagens com uma agência. Falo um bocadinho a experiência, confesso-vos. Vamos agora a um tema que eu sei que vos preocupa muito: orçamentos. Como otimizar os gastos? O orçamento é de facto muito importante. Quanto devem gastar na lua de mel? Não há uma resposta certa, meus queridos, porque depende obviamente do que valorizam mais. Alguns casais preferem investir mais no casamento e reduzir na viagem, enquanto os outros fazem questão de uma experiência de luxo. Há ainda aqueles noivinhos, e deixem-me brincar um pouco convosco, que casam simplesmente porque querem uma lua de mel. Mas há formas inteligentes de otimizar os custos. Reservar com antecedência é uma delas. A diferença de preços entre marcar voos e hotéis com 6 meses de antecedência versus 2 meses ou mesmo um mês pode ser de facto enorme. Outra dica é viajar fora da época alta. Há destinos que ficam 30% a 40% mais baratos em determinadas alturas do ano. E não se esqueçam que época alta em Portugal pode não ser época alta no outro país. Dou-vos o exemplo do Brasil. Carnaval, fevereiro. Época baixa em Portugal, época altíssima no Brasil. Casar em setembro e sonhar ir para Bali, por exemplo. Época de monções, de chuvas. Esqueçam Bali em setembro. Peço desculpa se arruinei os sonhos de alguém. Deixem-me partilhar a minha experiência própria. Eu sonhava com a Tailândia e insisti e fui para a Tailândia. Um belo dia, organizei um jantar romântico com o meu marido. Quando saí do restaurante, tinha água até aos joelhos. Não quer dizer que não tenha sido uma viagem de sonho. Foi, mas poderia ter sido ainda melhor. Porque não foi? Porque não dei ouvidos a quem sabia. E insisti, fui para a Tailândia. Foi bom, mas poderia ter sido melhor se tivesse sido noutra altura do ano. Guardado, por exemplo, para o aniversário de casamento. Há sempre uma época e uma altura ideal para as nossas viagens de sonho. Por isso, na vossa lua de mel, escolham a mais adequada. Peçam ajuda a quem sabe. Se o orçamento for mais apertado, não podem ir de lua de mel? Claro que podem. Ainda assim, podem ter uma lua de mel incrível mesmo. Já ajudei noivos a encontrar opções surpreendentes dentro de Portugal e na Europa, com experiências personalizadas sem gastar fortunas. Uma escapadinha para os Açores, num hotel boutique ou no Douro, para um retiro romântico, uma maravilha. Por isso, não precisam de ir para outro lado do mundo para ter uma viagem memorável. Aliás, o amor entre os dois, de certeza que vai tornar a viagem memorável. Por isso, qualquer cantinho, mesmo em Portugal, vai ser o ideal. A lua de mel deve ser mais uma vez o reflexo da vossa personalidade, tal como o casamento em si, e do que mais gostam, do que já fizeram planos, do que sonharam juntos. Seja ela uma viagem de aventura ou de puro relaxamento, ou uma experiência cultural, o mais importante é que seja de facto especial para os dois. E tu já sabes para onde vais na tua lua de mel? Partilha aqui nos comentários. Adorava saber quais os destinos que estão na tua lista de sonhos. Um beijinho e até à próxima!